conversar sobre ansiedade. Olá, pessoal, boa noite. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Nós vamos falar sobre um dos transtornos de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado. Vejam, pessoal, para a gente falar de transtorno, que é algo fora da linha, fora do normal, a gente precisa conceituar primeiro o que é ansiedade. As pessoas sempre se referem à ansiedade como algo ruim, algo patológico, e isso não é verdade. A ansiedade ela é uma função psíquica que tem como objetivo proteger a nossa vida. Os nossos antepassados, os hominídeos, eles tinham um mecanismo de proteção, que é a ansiedade hoje, que era para posicioná-los à frente do perigo. Como assim? No centro do nosso cérebro tem uma estrutura chamada amígdala, uma estrutura primitiva chamada amígdala. Quando nós temos a percepção de perigo, essa amígdala ela é superestimulada, liberando neurotransmissores, substâncias químicas, não é? Que vai fazer uma cascata de adrenalina na nossa corrente sanguínea. Essa adrenalina na corrente sanguínea vai deixar a musculatura mais rígida, vai dar midríase. O que é isso? Dilatação dos olhos, ela vai acelerar nosso coração e vai fazer a gente perder calor pela pele, fazendo a gente transpirar. Por que acontece isso com o corpo? Para preparar o indivíduo para a luta, para lutar contra o perigo ou para fugir. Então a gente diz ou luta ou fuga. Esse mecanismo, ele acontece quando eu tenho à minha frente um perigo de fato real, não é? E é saudável que ele aconteça. Porém, a ansiedade patológica, a ansiedade que é doença e precisa ser tratada, ela acontece de maneira que eu não tenho esse perigo de maneira real. Ou então esse perigo não é proporcional ao tamanho da minha resposta frente ao perigo. Vamos explicar isso melhor. Então, a ansiedade é uma função psíquica para a proteção da vida. Muito bem. Como é que eu sei que uma ansiedade ela precisa ser tratada? Como é que eu sei que uma ansiedade ela é doença? Eu sei disso, eu analiso isso como? Bom, primeiro, eu tenho motivos para estar sentindo aquela sensação de ansiedade? Se eu não tenho um motivo real, já é um indício que é uma ansiedade patológica. Segundo, as minhas sensações de ansiedade, elas são proporcionais ao fato? Se for desproporcional, é outro indício que é uma ansiedade patológica. Me traz sofrimento? Está fazendo eu ter perdas sociais, afetivas e com sofrimento? Então é uma ansiedade patológica e precisa ser tratada. Os transtornos de ansiedade são vários. Eu tenho transtorno generalizado de ansiedade, eu tenho o transtorno obsessivo compulsivo, que hoje passou para os transtornos do impulso, eu tenho o transtorno de pânico, são transtornos de ansiedade. Hoje nós vamos falar sobre transtorno de ansiedade generalizado, ou TAG. Quais são as causas do transtorno de ansiedade, de todos os transtornos de ansiedade? As causas elas são, como tudo em psiquiatria, genética, hereditária e também ambientais. Então, existem certos ambientes, dinâmicas de alguns ambientes, que podem gerar uma ansiedade mais doentia, uma ansiedade mais patológica no indivíduo. O indivíduo também precisa ter uma correspondência na sua genética para que possa gerar então a doença. Então são múltiplas causas, as genéticas hereditárias e as ambientais. E também aquelas ansiedades geradas por uso de drogas ou intoxicação exógenas. Por exemplo, estimulantes, ou então quando o indivíduo usa drogas e ele fica sem, quando ele está em crise de abstinência, ele pode ter crises de ansiedade também. Então essas são as causas dos transtornos de ansiedade. É bom frisar, e é importante que falamos de ansiedade, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo os estudos recentes que foram feitos. Na média, a população mundial é em torno de 7,8% as pessoas ansiosas. No Brasil, as pessoas ansiosas é em torno de 9,8% da população em geral. Então são mais de 20 milhões de pessoas ansiosas no Brasil. 20 milhões de pessoas ansiosas e a grande maioria não tratam, não buscam ajuda, porque até mesmo começam a conviver com a ansiedade como se fosse normal. As pessoas passam a dizer que ele é assim mesmo, é a personalidade do indivíduo, e na verdade não é doença e é passível de ser tratada. Também é importante esclarecer que a ansiedade não é comportamental. Não é que o indivíduo se comporta daquela maneira. Não. Ele não tem controle do processo ansioso. Aquele mecanismo de ansiedade se desencadeia, né? E ele não tem controle dessa ansiedade.
Então, às vezes, aqueles conselhos, se acalma, vai dar tudo certo, aquilo às vezes faz com que o indivíduo se sinta ainda mais inapropriado, porque ele fala, se todo mundo consegue, por que eu não consigo? Então, a ansiedade não é um problema comportamental, é uma doença que gera comportamento, às vezes, inadequado e que traz prejuízos para o indivíduo. Vamos falar, então, agora sobre os sintomas do quadro de ansiedade. Então, na ansiedade generalizada, nós temos esses sintomas de maneira contínua, linear. O indivíduo está sempre sintomático, ele está sempre em estado de alerta, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sempre com a ansiedade acima da linha normal. Os sintomas eles podem ser de ordem psíquica e de ordem física. Vamos falar alguns então. Primeiro que eu gostaria de tocar é a falta de foco e atenção. O paciente ansioso ele tem dificuldade de manter o foco, de manter a atenção, de fazer uma leitura, de estudar, até mesmo na conversa. Às vezes ele tem fuga de ideias, né? Ele está tendo um raciocínio, conversando com alguém, de repente ele muda o assunto. Ele pode ficar logorreico. O que quer dizer isso? Uma fala rápida, não é? Uma fala que não acompanha o pensamento. Ele tem fadiga. Por que o paciente ansioso fica fadigado, cansado, exausto? Porque a própria situação de ansiedade faz com que o organismo dele chegue à exaustão. Então ele já acorda cansado, fadigado. A ansiedade ela dá uma tensão muscular muito grande, né? Então a musculatura fica toda tensa, né? E isso fadiga o paciente. Então é muito comum os pacientes ansiosos reclamarem de cansaço extremo. Comum também o paciente ansioso sentir falta de ar. Por que sente falta de ar? Ele sente falta de ar porque a musculatura do tórax, que é circular, ela fica tensionada. Então, quando o paciente vai respirar, inspirar para o ar entrar, ele não consegue expandir a caixa torácica e dá a sensação de falta de ar. Daí muitos pacientes vão buscar pneumologista, fazer espirometria, fazer exames porque acham que tem problemas no pulmão, e quando você trata o quadro ansioso, a falta de ar desaparece. Outro aspecto que aparece como sintoma é o aumento da sensibilidade corporal. Então qualquer sensação corporal o ansioso sente com mais intensidade, né? Então pode aparecer dormências pelo corpo, dormência no rosto, dormência nas mãos, nas pernas, dores inúmeras. Então é muito comum ele ser poliqueixoso com relação à dor. O paciente ansioso é muito comum ele correlacionar sensações corporais com doenças graves. Então, por exemplo, se ele sente uma dor no peito, ele já fica com muito medo que ele vai infartar ou que ele está infartando. Se ele sente uma dor na barriga, ele acha que pode ser câncer. Se ele sente uma dor de cabeça, ele acha que ele está com tumor. Então é sempre assim, o antecipar de futuro muito trágico, e essa correlação das sensações corporais com doenças graves é muito comum. E ele tem muito medo de adoecer. A sensação de alerta constante gera no paciente ansioso um medo, uma sensação de insegurança, né? E isso pode começar a limitar a vida do ansioso. Ele para de sair de casa, ele começa a ficar mais dentro de casa, ele quer ficar naquele local onde ele sente o porto seguro. E muitas vezes ele perde o trabalho, perde relacionamentos, porque a ansiedade está limitando a vida dele a um certo espaço, que é onde ele se sente bem e não tem tanta insegurança como se ele estivesse em outros lugares. Outra característica bem marcante é a preocupação excessiva. Então, por exemplo, o filho deixou de telefonar, ele pode ter sofrido um acidente, ele pode ter sido assaltado, roubaram o meu filho. Então fica já colocando as coisas lá na frente de maneira trágica, né? E é uma preocupação excessiva, desproporcional, se preocupa com tudo e com todos. Então a ansiedade ela vai começando a gerar frustrações no indivíduo, porque ele deixa de fazer algumas atividades, deixa de sair de casa, e ele vai ficando cada vez mais isolado, né? Ele explica para as pessoas o que ele sente, mas as pessoas não conseguem entender, então ele se sente inadequado. E aí ele vai entristecendo com isso, podendo até mesmo deprimir. E não é incomum o quadro ansioso vir junto com o quadro depressivo. A ansiedade ela pode cursar com outras doenças. Por exemplo, a ansiedade cursar com transtorno bipolar não é algo incomum, acontece bastante. Em algumas situações mais graves de ansiedade, a gente pode ter o que nós chamamos de afastamento da realidade, ou sintomas pseudopsicóticos.
Um chama desrealização. A desrealização é uma certa estranheza com relação ao ambiente. Parece que aquele ambiente está pequeno demais ou grande demais. É uma sensação de estranhar o ambiente onde a pessoa se encontra. E a despersonalização é uma estranheza com relação ao próprio corpo. Então o indivíduo sente que aquelas mãos não é dele, que o braço não é dele, que o corpo está estranho, que o corpo é algo à parte. Isso pode acontecer em sintomas graves de ansiedade. Então, pessoal, para fazer um resumo para vocês, o quadro ansioso ele gera uma preocupação excessiva com o futuro e ele traz sempre esse futuro de maneira pessimista, de maneira trágica, né? A preocupação ela é desproporcional aos fatos. O paciente ele faz correlações com sensações corporais e doenças. Então é muito comum o paciente ansioso passar por diversos especialistas para fazer exames, e esses exames virem todos negativos e ele fica desesperado porque não acha o que ele tem para explicar os sintomas que ele relata, né? Então é um sofrimento bastante grande. O paciente pode ter muitas perdas sociais, perdas no trabalho, baixa a produção do paciente, os relacionamentos ficam prejudicados. O paciente ele sempre faz uma hipervalorização das outras pessoas e um comparativo com ele, sempre se achando menos. Então isso é muito comum. Então a ansiedade, quando ela é doença, ela precisa ser tratada. Por quê? Porque tem tratamento e o tratamento se faz com antidepressivos que aumentam a serotonina e tem outras classes de medicações agora também que são usadas, né? Ele é um tratamento eficaz e traz a vida novamente plena para o indivíduo. Então, se vocês se reconheceram nesse vídeo, nos sintomas, ou conhece alguém que está passando por isso, encaminhe esse vídeo, porque a gente vai ajudar as pessoas a se reconhecerem e também se tratarem e poder recuperar uma vida de qualidade novamente. Então eu vou pedir para vocês, se puderem, assinem nosso canal, dê o like no vídeo e, por favor, se vocês puderem ajudar a gente, que a gente possa fazer mais vídeos como esse, encaminhe para que mais pessoas possam tomar conhecimento dessas informações. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.